E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre a chegada de Hernan Crespo, o técnico finalmente anunciado e as suas primeiras palavras, e tudo também sobre a vida de Matheus Alves pro CSKA da Rússia. Quero que você comente aí, achou uma boa venda? Achou uma venda medíocre, preço de banana? Deixa nos comentários a sua opinião. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem, dar essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Simbora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, vamos falar muito do Crespo, de Matheus Alves, finanças, muitas coisas pra gente debater. Créditos e detalhes, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. São Paulo, foi logo depois do programa ali, São Paulo anunciou oficialmente, tem até vídeo nas redes sociais, vamos dar uma olhada? Nunca vou falar que vou cerrar um capítulo em São Paulo. Vou voltar a caminhar por o Morumbi. Não sei em que situação, se vou voltar como treinador, vou voltar como fã para as torcidas, mas seguramente vou voltar. São Paulo tiene huevo, São Paulo tiene carácter, tiene Squadra bagnata, squadra fortunata. en inglés a todos. Saber que tiene un grupo, tiene 11 guerreros dentro. No 11, 23 guerreros dentro. Más 20 millones de personas que puchan por nosotros. ¡Vamos por ello! Los vuelos individuales se ganan, se va con todo. Leal, honesto, pero con todo. Sentir la presencia. El sabor está en la cancha. Se juega, se lucha. Llegaron las pernas, llegó el corazón, llegó la cabeza, llegó tudo. Olá, família tricolor. Estou muito feliz e orgulhoso de voltar para o São Paulo. É com muita vontade de ver o Morumbi lotado. Nos vemos em breve. Vamos, São Paulo. Mesmo vai Você vir tá para dar empolgado, Garrafa? Assim, eu acredito que se você for pegar o trabalho do Crespo e do Zubeldia, até em termos de aproveitamento foi muito parecido. Claro que esse reencontro São Paulo e Crespo iria acontecer. Não sei se é o momento ideal, até porque o São Paulo não tinha a intenção, nesse primeiro momento, de dispensar o Zubeldia. Falou, não, é ele que acabou achando que tinha encerrado o ciclo. E aí foi a melhor solução do São Paulo. Não vejo assim, chegou o Crespo, vai mudar globalmente o São Paulo. O Crespo não vai poder fazer milagre com o elenco que tem em mãos. Com os problemas que o Zubeldia vem enfrentando, o Crespo também vai enfrentar. Talvez, quando ele estiver com o elenco completo, a coisa possa mudar de figura. O importante, talvez, nessa troca, Salazar, é essa sinergia entre o Crespo e o São Paulo. O Crespo dirigiu o São Paulo, todo mundo sabe, no período de pandemia, ele sempre falou que queria ter esse contato com a torcida tricolor. Isso pode servir como um combustível para o início do trabalho, nada mais. Eu ia citar isso daí. Para mim, eu vejo que a relação do Crespo com o São Paulo, ela está falando mais alto do que propriamente o trabalho do Crespo. Então, você vê o vídeo institucional do São Paulo, os torcedores se manifestando nas redes, e o Crespo faz muita questão de valorizar isso, ele enaltece demais, ele destaca demais isso. Então, assim, emocionalmente, para os São Paulinos, para o Crespo e tal, eu acho que essa esperança está mais baseada na emoção do que na razão. Porque na razão, o Crespo teve 57% de aproveitamento. Ele venceu 24 jogos e deixou de vencer 29. Saiu, inclusive, numa situação parecida. Situação idêntica. Ganhou um campeonato, tirou São Paulo da fila e teve um início desastroso de campeonato brasileiro. E quando você percebe o que o Crespo fez antes daquela passagem pelo São Paulo e depois daquela passagem pelo São Paulo, também não são trabalhos que saltam aos olhos, né? Ele saiu do São Paulo, foi para o Catar, depois foi para os Emirados Árabes, onde não foi bem. Antes disso, passou por Defensa e Justiça, Banfield. Então, assim, não são... Ele não tem um currículo que chame a atenção. Só um detalhe, Salazar. Pela postura do Zubeldia, quando o Zubeldia fala, melhor é sair, olhando para o mercado, foi a melhor solução do São Paulo. Foi a melhor. A melhor solução, porque quem que você tinha no mercado para trazer? Quem que você que estaria talvez disposto... É um cara identificado, a torcida vai gostar, ele queria vir, tudo mais. Mas assim, acho que o São Paulo precisa de solução. E eu não sei se o Crespo é essa solução.
Ele pode até cativar emocionalmente, ele pode se identificar, ele tem um carinho especial pelo clube, o clube por ele, mas Só que eu também falando não acho de campo e bola, eu não sei mas se o mesmo Crespo que é a viesse um solução. técnico mais qualificado, com o elenco que está aí, não dá para tirar muito mais sim, do que está aí aí. é aquela história Essa da é a laranja, questão. né? Você não faz o suco, né? Não, assim, até a própria diretoria ali queria que o Zubeldia continuasse justamente porque o departamento médico está lotado, É os isso. principais jogadores estão fora. Então, assim, Mas será o que esse Zubeldia não se primeiro... ajudava também, pelo amor de Deus, técnico ruim. Aí você, Salazar, você está dizendo... Times daqui e tudo mais tal. Finalmente, Hernan Crespo foi anunciado no São Paulo. E a notícia que está pintando agora, ele vai chegar aqui, talvez não veja o cara aqui. Talvez o Matheus Alves esteja sendo negociado, Arnaldo Ribeiro. Uma das joias da base. Só que por esse valor está meio que uma bijuteria da base, né? Conta aí. Bom, primeiro pelo Matheus. Acho que no Crespo a gente vai mostrar, né, o anúncio oficial do São Paulo lá, que demorou, né? 3 dias, depois a gente explica o porquê da demora. Tem a arte aí, vai mostrar aí a arte com... Mas quer com o começar anúncio pelo dele. Crespo ou pelo Matheus? Você Não, escolhe. pelo Matheus, que é mais hard news. Matheus, nada... Trocou o técnico, mas o clube continua. Tirou o sofá da sala, trocou o sofá, o clube continua igualzinho, né? O clube continua com uma dificuldade imensa de contratar e uma necessidade imensa de vender. E aí, quando você está isso e anuncia isso para o mercado, você vende mal, você vende a preço de banana. É o que o São Paulo está fazendo, né? Fez assim, o William Gomes no começo da temporada também foi vendido mal. Ângelo, lateral do Sub-17, agora foi vendido mal. Matheus foi vendido mal, porque o time está no sufoco, o clube está no sufoco. Eu já falei para você, a frase do presidente Casares nos corredores do Morumbi não é ganhar campeonato, é não ser rebaixado e terminar no azul. O que eu quero desse ano? Terminar no azul. E quando você fala assim, qualquer venda é venda para ele, né? E assim, esses 6 milhões de euros, né, pro CSK, primeiro que ele tinha falado, é que os caras do São Paulo falam e a gente... Sobre venda, então, se pegar o que Casares e Belmonte falavam sobre venda de jogador, eles mesmos, anos anteriores, você cai da cadeira. E quando você está apertado, você vende de qualquer jeito. Você vende teu apartamento, você vende teu Dá carro. pra lembrar, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e o Belmonte falou com todas as vezes. Lá agora acabou esse negócio de vender por qualquer coisa. Na verdade, só vendemos por 2 dígitos para cima. Na verdade, começou, né? Começou a liquidação doÃo Paulo. E os 6 milhões de euros lá por 90%, o São Paulo tem 90% dos direitos, o São Paulo tenta garantir o que é o mínimo nessas negociações a preço de banana, que é a mais-valia sobre o jogador. Já tinha acontecido isso com o William Gomes, e seria com o William Gomes, o São Paulo tem 20%. E o Porto é um clube vendedor. Então, se o Porto um dia for vender o William Gomes, o São Paulo ganha 20% da mais-valia. O Alves, se o CSK, que é um clube vendedor, também vender ele por sei lá, para frente, por não sei quanto, o São Paulo tem 25% da mais-valia. Foi assim que o São Paulo conseguiu o único ano no azul da era Casares, com a venda do Antony, do Ajax, para o Manchester, e não do São Paulo para o Ajax, né? Detalhe, com uma negociação feita pela turma do Leco, que é... Exatamente. Todo mundo esculhamba como muito ruim. Isso mesmo, isso mesmo. Lá pelo Pássaro, que era o executivo de futebol lá na época. Então é isso, eu nem discuto a venda do William Gomes, o William Gomes, o São Paulo tinha vários jogadores para o lado do campo. Você podia, com uma boa proposta, você poderia vender o William Gomes. Não discuto a venda do Ângelo, lateral direito. O São Paulo tem vários laterais direitos da base, cada um com a sua característica. Não discuto a venda dele se fosse uma boa venda. Não discuto a venda do Alves, porque eu acho que dessa turma que subiu de Cotia, talvez ele seja o menos talentoso, embora seja um bom jogador numa posição rara, né? Mas o São Paulo, sei lá, tem o Rodriguinho, tem o Oscar para voltar, tal. Se tiver que vender um entre Rian, Lucas Ferreira e Alves, esses 3, eu acho que teria que ser o Alves mesmo, desde que seja uma boa venda. E não isso aí e eu acho que vai ter que explicar, né? O presidente do São Paulo, que nunca se explica, né? Uma venda por 6 milhões de euros de um jogador que tem bastante potencial. Aliás, ele está jogando, o Rian, o Henrique do Carmo, no Sub-20. Ele fez o gol. Fez gol, né? O Mike, o Alves fez o gol da vitória ontem do Sub-20, de cabeça. Pode ter sido o último gol dele pelo São Paulo
contra o Atlético Paranaense pelo Sub-20. Só para explicar rapidamente, para quem não entendeu o que é o tal da mais-valia. O São Paulo está vendendo ele por 6 milhões de euros e está tentando ficar com 25% da mais-valia. Então, na próxima venda, se vender por 10 milhões de euros, o São Paulo vai garantir 25% dos 4, que é a diferença do 6 para o 10. Então, ele não vai pegar 25% dos 10, da diferença. Isso. Então, é isso que o São Paulo está tentando fazer. Só não pode fazer igual o Corinthians, né? Que guardou uma mais-valia lá do Carlos Augusto, aí o Monza da Itália deu um gato, ele e a Inter de Milão deram um gato no Corinthians, o valor era 12 milhões de euros. Sabe o que eles fizeram? É 8 pelo empréstimo e 4 pela cessão definitiva. Aí o 8 não valia, porque era só empréstimo. E aí o Corinthians teve em relação ao 4. O Corinthians tomou um chapéuzaço italiano, porque ele teve mais valia em cima do 4 e não em cima dos 8 que era de empréstimo. É brincadeira, né? Então é só tomar cuidado nesse sentido depois também. Agora, Vessa, então o São Paulo também tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul. A questão é, a que preço você fecha na Azul? Se fecha na Azul e você dilapida todo mundo que você tem de bom na base, o ano que vem você vai possivelmente estar no vermelho de novo. Então, do que adianta, aí você vai perdendo os jogadores que pudessem valer fazer alguma coisa. É que eu acho que talvez o fechar no Azul, o torcedor tá achando que talvez é para pagar conta mesmo. Deve ser um desespero. O que fica pior ainda. Isso, não é só fechar o ano no Azul e ter uma terminologia bonita e você terminar bem administrativamente. Me parece que é uma questão de sobrevivência de pagar o salário do mês que vem. Se for isso aí... Talvez é isso. O Corinthians está vivendo uma situação, está pegando uma situação para pagar o mês que está vindo. São Paulo tem discurso de FDIC, de apertar cinto, de não sei o quê, pá. Aí São Paulo precisa outra coisa. São Paulo precisa terminar o ano em superávit. E agora, qual o preço? Bizarro você acabar de contratar um técnico e antes do cara chegar, você vender. E se o cara achar que ele é o Pelé? Sem dúvida. Se quisesse jogar com o cara. E o que fazer? Sinceramente, eu duvido que nesse monte de resolução, cláusula contratual e tal, tá essa situação do Alves. Eu acho que venderam e ele nem tá sabendo. Tem tanta coisa para resolver, para assinar, para fazer. Olha, é o seguinte, se assina ou não, o Alves está sendo vendido. Bom, e no elenco agora, sem o Alves, não estou falando que é um cara imprescindível, mas pelo menos era um meia. Tem o Oscar, que não está jogando. E se o Lucas for para dentro, quando puder jogar... Eles levam um pouco isso em consideração, entendeu, Vessoni? Assim, o Lucas pode jogar por dentro. O Oscar tá aí e o Rodriguinho, que é um jovem que já passou a época também. São Paulo tem 3 opções para ali. De novo, eu entendo se fosse uma grande venda. Isso. Eu entendo. É verdade. Se chegar a são mais de 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, sei lá, uma coisa desse... Vai fazer a maior diferença aqui na grana e tal, né? Né? Tudo bem. Em termos de montagem do elenco ou de buracos que o elenco pode sofrer com essa venda, dá para entender. O que não dá para entender é o valor. Só, por exemplo, vocês citaram 3 garotos recentes que foram vendidos, né? O Ângelo, o William Gomes... E o Alves. Esses 3 juntos dá muito menos que o Vitor Reis. Exatamente. Muito menos. Que é um zagueiro. Sim. Vou dar um outro exemplo. No dia 15 de março de 2011, Lucas Piazon foi negociado pelo São Paulo, foi para o Chelsea. 7,5 milhões de euros. Sim, era considerado o novo Kaká à época, né? Foi pro Chelsea, não vingou. Tudo bem, mas 7,5 milhões de euros. Passaram-se mais de 10 anos e a gente vai vender uma das chamadas joias da base por esse troco. Eu vou dar o eu até tuitei isso. O São Paulo precisa decidir. Ou é joia da base ou você vende por 6 milhões. As duas coisas não podem estar na mesma frase. Né? Não faz sentido. Quer um outro exemplo também que mostra bem isso? O que vai jogar à noite. Cara, peraí, eu tenho um zagueiro. Peguei 20 pau no Beraldo. Pô, cara, zagueiro, vintão, maior venda de zagueiro da história até então do país, faz... Beleza. É um zagueiro, 20 milhões de euros, eu vou resolver bem aqui, uma parte financeira, vezes 6, que está quase o euro, nós estamos falando de quase... É muito dinheiro, beleza. Mas o Beraldo fez o processo natural de um jogador num clube saudável. Ele ficou um ano só treinando, sem jogar, tem a oportunidade, quando estava pronto, joga um ano inteiro de titular, é campeão e é vendido. É esse o processo de um clube saudável, né?
Thiago Freitas falou, o Belmonte não tinha falado que mínimo de 2 dígitos? Tinha, falou. Sim, falou, exatamente. Falou mesmo. E o Casares falou também que ia acertar, que o São Paulo ia estar melhor em 2023, quando a Copa do Brasil. Já estamos em 2026. E agora foi adiado o São Paulo bom, agora é para 2030. Pois São Paulo bom, só que vendendo por esses valores aí. Não sei não. Tem data já de apresentação do Crespo? Deve ser apresentado na semana que vem, né? No início da semana que vem, a partir de segunda-feira. O São Paulo volta aos treinos na quinta, né? Quinta-feira que vem, daqui exatamente uma semana. E o Crespo vai ser apresentado antes disso, lá no Morumbi mesmo e tudo mais. A assessoria vai pegar, olha a tabela da Copa do Mundo, aquele jogo mais chifrinho e tal, para não... exato, para não trombar. Para não ter lá um Palmeiras não vai fazer sentido e tal. PSG e tal. Aí você marca e apresenta, né? Aqui, ó, ela tá falando, a joia de Cotia, pelo jeito, era uma bijuteria. Olha aí, ó, tá aí o São Paulo, o anúncio do São Paulo. Hernan Crespo está de volta ao tricolor. Campeão paulista em 21, o treinador argentino retorna ao São Paulo após quase 4 anos. O vínculo será válido até 31 de dezembro de 2026. O Crespo tinha sido convidado pelo pessoal da Inter de Milão para acompanhar lá o time que ele jogou na Itália, no Mundial. Ele falou, não, porque eu dirijo o São Paulo, ele vai chegar e vai já trabalhar, ou pelo menos, né, começar a trabalhar mesmo com o time de férias, não é isso? É isso. O contrato, a duração do contrato a gente já sabia, que era até o final da gestão Casares. O que tem na nota do São Paulo, tem também... O São Paulo também subiu o videozinho com as frases, momentos do Crespo lá na primeira passagem. Mas a grande dúvida era os nomes da comissão técnica dele, porque a preparação física da época dele no São Paulo teve problema, ele não conseguiu com os preparadores físicos depois, que na verdade eram pai e filho, né, os Corran. Então ele chega com o Juan Branda auxiliar, que já tinha trabalhado no São Paulo com ele, esse o torcedor conhece. O Gustavo Nepote, preparador de goleiros, também tinha trabalhado com ele, esse o pessoal do São Paulo conhece, e são 3 nomes novos. O Vitor Lopes, que é o segundo auxiliar, e os preparadores físicos. Demorou, mas foi anunciado. Hernan Crespo anunciado oficialmente pelo São Paulo, o técnico argentino que chega para dar continuidade à sua trajetória que foi interrompida após o título paulista e maus resultados também. Maus resultados devido muito mais aos desfalques, né? E eu quero o que você acha da vinda do Crespo? Eu, sinceramente, olhando aqui nos comentários dos vídeos aqui, a porcentagem de pessoas que não gostam do Crespo, ela é muito menor do que a porcentagem de pessoas que não gostavam do Zubeldia. Tem muitas mais pessoas que defendem o Crespo do que as que defendem o Zubeldia. E, falando a verdade para vocês, eu não acho o Crespo um péssimo treinador. Eu acho que os desfalques atrapalharam a trajetória dele no São Paulo, mas acho que ele é muito preso a apenas um sistema, a apenas um modo de jogo. Isso também o atrapalhou. Ele tem dificuldades em ler o que ele tem à disposição e montar um time segundo o que ele tem à disposição. O Crespo é um cara que não vai ter esse problema. Se o Crespo começar a ter desfalques, ele vai começar a mudar o time para tentar fazer do time o máximo competitivo possível, independente do sistema. 3 zagueiros, 4 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes, 4... Sabe? Ele vai mexer no time. Ele não vai ter medo. O Crespo é um técnico que não tem medo de mudar, de mexer, de testar, de se adaptar. Essa, para mim, é a grande diferença entre Zubeldia e Crespo. E isso é uma vantagem para o São Paulo. Porque mesmo que o São Paulo venha a ter novamente lesões e desfalques, o Crespo, para mim, tem uma facilidade, uma capacidade maior de pegar, ler o que ele tem à disposição e falar assim, ó, esse time aqui eu vou ter que jogar com 3 volantes agora. E deixar os caras que decidem jogo livre. Ah, não, esse time aqui eu vou ter que jogar com 3 zagueiros agora. Sabe, ele não vai sempre jogar da mesma maneira. Por mais que em alguns momentos no Al-Ain ele tenha jogado no 4-2-3-1, ele também jogou bastante no 4-4-2. Então isso é uma vantagem. No São Paulo ele teve uma boa passagem, uma boa temporada jogando com 3 zagueiros.
Então, isso é uma vantagem do São Paulo. Então, os torcedores que acham que Crespo e Zubeldia é a mesma coisa, mesmo que falar, o Zubeldia é o Carpini que habla. Discordo. O Zubeldia tem mais potencial do que o Carpini. E a galera que acha que trocar o Crespo, o Zubeldia pelo Crespo é 6 por meia dúzia, também tá enganado. O Crespo ganhou campeonatos fora, tem mais experiência, tem mais bagagem, tem mais experiências táticas diferentes para trazer e para implementar no time do São Paulo. Além de ser um técnico mais maleável, que se adapta mais ao adversário, ao tipo de jogo e ao que ele tem à disposição. Lógico, vai precisar de tempo de trabalho? Vai precisar de tempo de trabalho. Não tem? Não tem o que fazer. Então é chegar, treinar quando der, jogar e livrando o São Paulo da zona de rebaixamento e brigando levando o São Paulo longe em pelo menos uma das Copas, tá ótimo. Ano que vem a gente vê o que faz. Infelizmente o São Paulo hoje se resumiu a isso. Brigar para sair de perto da zona do rebaixamento e ver até onde vai em uma das Copas, de preferência a Copa Libertadores da América. Sobre a venda do Matheus Alves. O Matheus Alves, infelizmente, foi vendido por um valor que, ao meu ver, é baixo, 36 milhões. Mas a gente tem que entender que o São Paulo é um time quebrado. E que, ao contrário do que o Arnaldo disse, eu acho que parte, não totalmente, mas parte desse valor pode ser usado para ser investido em algum outro jogador, para trazer algum outro meia. Tem muitos meias no mercado que o São Paulo pode pagar pelo empréstimo, por exemplo. Você paga agora pelo empréstimo, no final do ano que vem você contrata em definitivo. Por quê? O São Paulo não pode gastar todo o dinheiro. E não é fácil achar um meia livre no mercado sem direitos federativos. E o São Paulo ainda precisa de outro atacante rápido, ao meu ver. O São Paulo está até buscando e entrando em contato aí para a contratação do Biel. Ainda precisa de um meia para a ausência do Oscar. Eu acho que o Lucas pode ser aproveitado em outros lugares do campo. Agora, principalmente com a chegada do Crespo, acho que o Lucas pode começar a jogar até como segundo atacante, ao lado do centroavante. Não se espantem se isso acontecer, o Lucas ser jogado mais para frente. Você ter 4 jogadores no meio do campo e o Lucas, ao invés de ser um ponta, ser um segundo atacante. Não se espantem se isso acontecer. Eu já tô avisando agora. Depois, quando eu falava, eu avisei lá atrás, galera, olha só. Não se espantem se isso acontecer. Então, para mim, o São Paulo ainda precisa de um meia e um atacante. Volantes, eu acho que o São Paulo está até bem servido, apesar que, ao meu ver, precisaria de mais um primeiro volante. A gente não sabe como estão as condições físicas do Luiz Gustavo, que essa semana até postou foto e tal, correndo aí e tal. A lateral direita, pelo visto, o Maek subiu. A grande questão é, será que ele vai ter oportunidades? Um moleque muito novo ainda, se bem que o Ferrarese também é aproveitado ali, mas com a lesão do Juan, a gente não sabe, a gente fica com o Ferrarese, Alan Franco, Arboleda e Sabino, 4 zagueiros, com a lesão do Juan. Enfim, o São Paulo ainda precisa de reforços pontuais. Eu não acho o elenco do São Paulo um mau elenco, um elenco ruim, é apenas um elenco que se lesiona demais, mas acho até um elenco que é possível tirar mais. E principalmente, eu acho que o Crespo consegue fazer esse time jogar mais do que o Zubeldia vinha fazendo. Quero que você, meu amigo, deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!